Ok, deixa eu ver o que vocês falaram. Então, o que você acha de Detetive Pikachu? Pikachu. Não vi. Se não quiser escolher, te passo os shorts furry. Não, tranquilo. Eu vou relembrar aqui com a vida moderna de Roku. Encerra a votação primeiro. Ah, é verdade. Encerrar a enquete. Tadã! 11 votos, 63% pelo Masterpiece. Aí essa resenha de Roku, revi essa semana, achei muito ruim minha própria análise. Não, tranquilo, relaxa. Roku é um desenho bom. Eu não achei o humor grosso tão nojento porque já vi coisas piores. Mas estaria mentindo se falasse que não senti nojo do humor grosso de alguns episódios. Mas isso foi consertado nas outras temporadas. Mas algo que não foi consertado é que a série constantemente coloca barulhos de peido em algumas cenas para tentar fazê-las, entre aspas, ficarem engraçadas. Mas simplesmente colocar barulho de peido do nada não faz uma piada ser engraçada. E falando das críticas sociais, esse é o maior ponto positivo de Roku, mas como ele é um Nicktoon, os criadores tinham que usar metáforas na maioria delas. Os melhores episódios do desenho são Eu Não Tenho Filho e Frios Malucos. Esses episódios são paródias de como é a criação e produção de um desenho animado. Eu preciso lembrar pra vocês que um dos primeiros episódios da série é sobre a Bev Cabeção tentando trair seu marido com o Roku. Antes de entrar na animação. Hoje em dia, pensando na questão no Roku, a coisa que eu acho mais interessante no Roku é que todos os personagens são personagens. Tinha saído da live por não ser fã dessa resenha, acho que poderia ter dito muito mais do que disse. Cara, mas aí no caso, se você acha que ficou faltando muita coisa, você faz outra resenha, faz um adendo, faz uma coisa assim. Mas isso não quer dizer que você falou alguma coisa errada até aqui, ou ruim. Se você acha que falta, complementa. Essas coisas que o Masterpiece mencionou, Frios Malucos é sobre como a indústria basicamente canibaliza os desenhistas, as pessoas que produzem, né, o artista em si. Eu Não Tenho Filho, se eu me lembro bem o nome, é sobre o Cabeção aceitando que o filho dele pode ser filho dele e tal, mesmo não seguindo o tipo de carreira que ele quer, e que é meio que uma alegoria para ele ser gay. Quem viu o filme sabe do que eu tô falando. Essas coisas nunca pareceram forçadas, nunca pareceram irreais. Eu sei que também a questão dele ser gay vai ter uma segunda alegoria que depois que não é bem uma segunda alegoria, é que tem uma outra questão que é a questão de estilo de vida, tá? Vamos colocar assim, porque tudo é uma alegoria, é abstrato. O Sr. Cabeção gostaria de ser um palhaço. Ele acha que ele pode se divertir sendo um palhaço. O chefe dele pega ele querendo ser um palhaço. Ele diz, você entretém crianças e você não sei o que tal. E aí descobre-se que tem toda essa vida secreta que as pessoas que querem ser palhaços têm que manter isso em segredo e tal. Então é basicamente sobre LGBT. Todo mundo pensou em ser gay, claro, porque era o que se falava mais o assunto mais discutido na época. Mas se você colocar como assexualidade ou bissexualidade, funciona. Porque é só você ter que esconder uma parte de si que poderia te deixar feliz, mas que você acha que as pessoas não vão aceitar. O que o Master falou sobre metáfora, parece que a galera anti-lacre não gosta das obras atuais, fora elas serem ruins. É o fato de que hoje em dia não existem metáforas ou não são mais sutis. Não, olha, existe algo a se dizer quanto a você dever falar sobre o assunto como ele é. As metáforas são interessantes porque elas chegam num pensamento próximo, demonstram por que aquele pensamento pode ser útil ou não. A metáfora é sobre o meio de pensar, sobre como você vai facilmente chegar à mesma conclusão quanto a questões semelhantes, especialmente essas que são vistas como tabu ou controversas, mesmo sem ter um motivo para isso. Ou seja, se uma pessoa na sua família quer se vestir de palhaço e se divertir dessa forma, que te importa? Qual é o problema disso acontecer? Por que você seria contra? Aí você pensa,
Ah, mas eu não gosto de palhaços. Isso não tem nada a ver com você, não é a sua vida. Ah, mas não estamos falando de palhaço de verdade. Estamos falando de ser gay. Continua não tendo nada a ver com a sua vida. Ah, não estamos falando de ser gay. Estamos falando de fazer caricatura na rua em vez de ter um trabalho digno. Olha, esse trabalho deveria ser digno. Ele não é valorizado, mas não quer dizer que ele não é um trabalho e tal. Entende? Você coloca o que você quiser ali. Todas as questões semelhantes de alguém ter que esconder parte de si merecem o mesmo tratamento nesse tipo de coisa. Por isso que a metáfora funciona. E por isso que é tão engraçado hoje em dia quando vem alguém falando de X-Men, falando, mas os X-Men eram uma metáfora de minoria. Não só. Claro que era também. Pelo de gato. Claro que era também. Mas não era sobre a pessoa é negra e é maltratada por ser negra. Não era sobre a pessoa era gay e era maltratada por ser gay. Não era sobre a pessoa é trans e é maltratada por ser trans. É sobre a ideia básica de que pessoas nascem diferentes umas das outras e você não pode se atrelar na ideia de normal. Você tem que ver a atitude da pessoa e o que ela está fazendo. Vai ter situações em que é um Juggernaut que acha que é diferente de um mutante porque os poderes são mágicos. Vai ter situações em que a pessoa tá só fora de controle e você tem que parar ela não porque o que ela seria é ruim, mas porque o que ela está fazendo está fora de controle. Isso se aplica a tudo. Se amanhã tiver uma nova condição, pessoas que, sei lá, tem um terceiro braço, não importa, vai ser a mesma coisa. Você não deve julgar elas só porque elas têm um terceiro braço. Você deve achar que elas estão erradas se elas usam o terceiro braço para dar tapa em todo mundo. É básico, é óbvio, entendeu? O filme Reboot, que na verdade não é um reboot, e sim uma continuação. Sim, é uma continuação. Que eu achei muito bom, por sinal. Eu concordo, algumas pessoas questionaram que a visão do Roku muito nostálgica e tal, não sei o que, é resolvida, é muito do nada e resolvida muito rápido. Eu concordo, isso não ficou tão bem quanto. Mas o resto do filme eu acho que funcionou muito bem. Mas tá bom, vamos continuar aqui. Eu não notei muitos erros de animação. O único problema que pode ser frescura para alguns de vocês é que às vezes, nos episódios da série, os personagens de fundo são muito parecidos uns com os outros. O Vacão foi irritante em alguns episódios, mas não chegava a um nível de eu ficar estressado enquanto assistia, e eu sinto que ele foi melhorando com o tempo, e sempre era o coadjuvante. Mas a partir da segunda temporada, ele começou a ser um dos personagens principais. Eu comecei a gostar mais do personagem. Ele se casou e virou pai de 4 filhos. Eu definitivamente lembro que o Felisberto era muito deixado de lado. É uma história de produção que eu acho engraçada. Eu só queria... pronto. Ficou. Essa personagem gata aqui é a esposa do Felisberto, né? Namorada, não sei o que. O pessoal que fazia o Roku foi forçado a criar ela porque alguém disse que tinha que ter uma namorada pro Felisberto e tinha que ter um coisa e tal. She needs a hook. Se não me engano, eu acho que eu tô lembrando um pouco errado. Eles iam colocar ela como namorada dela, mas ela é só uma dentista. E eles falaram, não, mas ela tem que ter alguma coisa pra pegar, fisgar as pessoas. She needs a hook. Então ela literalmente tem um gancho na mão, porque disseram pra eles que ela tem que ter um gancho pra as pessoas gostarem dela. É uma das coisas mais estúpidas que eu já vi, comparável com o Larry, né, no Pinky e o Cérebro, que é outra história que eu adoro também, pra quem não sabe. Pinky e o Cérebro sempre funcionaram como uma dupla, né? O pessoal de cima, né? Em vez de ver e dizer, tá funcionando, todo mundo gosta, continua, sempre davam sugestões e às vezes insistiam nelas, como esse caso que eu falei. No caso do Pinky e o Cérebro, eles queriam criar um personagem extra para serem 3 ratos. Eles fizeram um episódio que eu acho que se chama só Pinky, Cérebro e o Larry, em que na abertura tem o Larry, como se fosse o dos 3 patetas, mas é um rato, e tá lá e eles estão fazendo lá as coisas dele de sempre. E hoje, o que vamos fazer, Cérebro? A mesma coisa que tentamos fazer todos os dias. A mesma coisa que tentamos fazer todas as noites. Tentar dominar o mundo. E eu sou o Larry. Então, é uma coisa imensamente estúpida, mas que é um episódio bom, porque
no fim das contas, eles vão mostrar como a dinâmica deles é diferente dos Três Patetas. É diferente da dinâmica de um trio. Funciona por si só, não vai funcionar só porque você quer botar mais alguém, não sei o que tal. E aí você vê a triste realidade que depois deles perderem a série deles, alguém realmente quis fazer Pink, Felícia e o Cérebro, que provavelmente era uma evolução dessa ideia. E que não tinha como funcionar, né? Porra! Porque alguém acha que a Felícia seria interessante. Eu definitivamente recomendo quem ainda não assistiu a assistir A Vida Moderna de Roku, porque é um desenho bom. Mas então, eu não achei uma resenha ruim. Eu acho que tudo que você falou é interessante da pessoa saber. A única coisa que eu diria, Master, se você acha que realmente falou pouco, que falta mais coisa, não sei o que, você pode fazer a resenha do filme, né, com calma, ver o filme, ver o que você quer dizer sobre o filme, não sei o que, e botar dentro dela um pouco sobre a série, e falar, eu acabei não falando disso, mas eu queria falar, ou isso aqui é o que eu tenho pra falar da série, antes de falar do filme e tal. Nada de mal nisso. Agora ver o vídeo que eu fiz do Encara, não, acho que chega por enquanto. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal e por favor considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos. Ou considere doar para o Pix do canal. perguntas@resenharedonda@gmail.com